Galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Dark House Cast. Meu nome é Matheus Donaire, papai de família, gestor de atletas. Ex-atleta ou atleta? Atleta, mano. Ex-atleta, futuro atleta, tô voltando. Meu lado aqui, Rude Boy FBB Pro 212. Hoje o Rude Boy tomou um calmantezinho pra bem. não brigar com o nosso convidado. Como é que eu vou brincar com o cara desse tamanho? Não, hoje tá. Vai dar ruim. Vai dar ruim, ó. Vai dar ruim. Hoje eu deixo você resolver. E o cara ainda é polícia, Não, né? ferrou. Hoje vai dar nada. Hoje a gente tá aqui com. Chamam ele de Ronnie Coleman brasileiro. Você é Ronnie Coleman brasileiro? Ronnie Coleman da China? Da onde? Chopin. Shopee. Diretamente da Chopin. Shopee. Pesando 142 quilos, sendo que ele compete só há 1 ano e meio. Você acredita nisso? E natural, ó. Vegano. Vegano. Sem Alérgico suco. à água. Alérgico à água também. Sem suco, vegano, Nada de suco. alérgico à água. O suco eu deixo lá pro rapaz que eu não vou comentar o nome dele, esse negócio de suco aí que viralizou. Galera, satisfação enorme. Quero agradecer ao Donaire, Rude Boy, sou fã dos dois. Braguinha pela oportunidade. Você de casa acompanhe. Vai ser muito legal ter vocês aqui conosco. Não uso mais. Entendeu? Ô, Carlão, você é filho de baiano, né? Minha mãe é baiana. Sou meio Um baiano? abraço pro pessoal de Salvador, tive lá Boa. alguns dias atrás. E seu Pessoal pai? Meu pai, meu falecido pai, ele é de Espírito Santo. Ele é de uma cidade chamada Cachoeiro Itapemirim. Que da hora. Quando você foi parar lá no Rio? O que acontece? A história é longa. Rapidinho, quer dizer. O meu pai, ele com 20 anos de idade, meu pai, eles tinham um sítio, né? Meu avô tinha um sítio lá em Espírito Santo. O meu pai, ele pegou um carrinho de mão, ele criou uma própria, ele fez um canteiro de hortaliças, né? Alface, agrião, couve, tudo que é hortaliça, cebolinha, ele botava nesse carrinho de mão e ia para a cidade vender, que ele próprio produzia. Com esse dinheiro que ele vendeu durante um mês, ele juntou uma grana, comprou uma passagem de ônibus, veio só com a passagem de ônibus e a roupa do corpo pro Rio de Janeiro. Se jogou. Se jogou. A família dele, todos os irmãos, todo mundo falava que ele vai pro Rio para morrer, vai virar bandido. Meu pai chegou no Rio sem nada, foi batendo de porta em porta até conseguir um emprego. Conseguiu um emprego na Itapemirim, empresa de ônibus, para ficar como auxiliar de serviços gerais, que é sempre assim, né? Limpando ônibus, lavando ônibus, essas coisas. E minha mãe veio da Bahia, veio trabalhar de cozinheira aqui em São Paulo, com 16 anos, com as irmãs dela. De São Paulo, minha mãe foi pro Rio cuidar de uma tia, e eles se conheceram nessa igreja. Que meu pai frequentava essa igreja e minha mãe também. Se conheceram e casaram. E eu e meu irmão, nós nascemos no Rio de Janeiro. Entendeu? Aí daí a nossa vida começou. Tem um no Rio. irmão só? Tem um irmão só. O nome dele é Anderson. Meu irmão é sargento do choque, lá no Rio de Janeiro, que é a força da elite policial. Eu também é atleta de fisiculturismo. O mais novo? Ele é mais novo. Mais novo? Ele tá com 36 anos. Entendeu? 36 anos. Então a vida da gente foi assim, no Rio, chegamos no Rio. Quando foi com 8 anos de idade, nos mudamos para Salvador, que meu pai ficou desempregado, e no Rio de Janeiro não arrumava emprego para nada. Não conseguia aqui no Rio de Janeiro. Então a gente foi morar em Salvador com 8 anos de idade. Uma tia da gente que tinha um restaurante cedeu um quartinho pra gente. A gente, nem uma kitnet, um quarto mesmo, tipo um banheiro, que nem menor que a sala de pose de vocês ali. E tinha um beliche, meu pai dormia em cima, minha mãe embaixo, e a gente dormia no corredor. E meu pai desempregado, a minha mãe, para custear a energia, trabalhava no restaurante, lavando louça e fazendo comida com as minhas tias. E o meu pai ficava no corre do dia a dia. Nesse período eu sempre, nessa parte da minha vida, assim, sempre quando eu vou falar eu me emociono um pouco, porque foi uma parte muito difícil. Porque quando eu fiz 9 anos de idade, meu pai não tinha condições, estava desempregado, e a gente ficou sem ter o sustento, sem ter o que comer. A gente não tinha o que comer. E foi um período muito difícil. A gente acordava de manhã, a minha mãe sempre preparava uma farinha com açúcar, que era uma mistura que ela fazia, para deixar a gente cheio até a hora de ir pro colégio. No colégio, a gente chegava pedindo a Deus para ter uma refeição para a gente fazer no colégio. A gente era o primeiro da fila, que a gente estava com muita fome. E à noite ela dava água com açúcar com a gente para dormir. Eu sempre via ela pedindo a Deus para prover alguma coisa que não dava. E meu pai ficava indo de açougue em açougue, perguntando se não tinha alguma sobra. E sempre tinha pelanca, né? O pessoal dava para os cachorros. E ele, às vezes, levava isso para casa. O que é pelanca? Pelanca é tipo uma sobra que você tem, que sobra do osso, que o açougueiro, ele joga pro cachorro. Entendi. E meu pai levava isso para casa para dar de sustento pra
pra dar pra gente, porque era a única refeição que tinha. Isso dos 9 aos 11. Com 11 anos de idade, as coisas foram melhorando um pouco. Com 13 a gente voltou pro Rio, porque eu tinha que me alistar no serviço militar, né, obrigatório. Quando chegou no Rio, meu pai continuou desempregado, passou por uma nova fase de desempregado, e a única forma de sustento que a gente tinha era trabalhar de chapa. Muita gente hoje em dia não tem conhecimento do que é chapa. Chapa é um ajudante de caminhão, só que o chapa é um cara que ele vai para a Via Dutra, que é uma rodovia, e você fica acenando para os caminhoneiros pararem e pergunta se eles vão precisar que alguém descarregue aquele caminhão todo. Nossa, no Rio de Janeiro chega a ter umas placas do lado. Essa placa a gente usava de papelão, entendeu? A gente usava uma placa dessa, escrito chapa, e o valor, R$15 na época. E minha mãe fazia uma marmita com macarrão e salsicha, que era a comida dos dias todo da gente. E às vezes eu comia metade de manhã, quando eu comia metade da tarde, estava estragada, porque estava na tapoé, e por causa do molho de tomate estragava. Então não tinha o que comer. Não tinha o que comer. E você viu os outros comendo assim, e você ficava doido para pedir. Mas as pessoas já te olhavam assim, pô, o maluco tá molhando minha comida, pô. A pessoa escondia. Nessa mesma fase, com 17 anos de idade, eu cheguei numa academia, próximo da minha casa. Eu, de chinelo, meu chinelo tinha um prego na ponta do chinelo da Havaiana. E quando eu cheguei na porta da academia, o pessoal ficou assustado, né? Pô, esse maluco aí olhando. Porque geralmente o pessoal deixava de bicicleta, moto. Aí, na época, eu acho que os caras acharam que eu ia roubar alguma coisa assim. Me olharam com desdenho, né? Tipo, pô, esse maluco aí. Eu tava vestido, não tinha... não tava maltrapilho, mas também não tinha uma roupa decente. E eu perguntei, a dona da academia tá aí? A dona veio me tratando de qualquer jeito. Fala, qual é o valor da mensalidade? Eu perguntei para não gerar um burburinho, porque eu não tinha condições de pagar. Ela falou, a academia aqui tá R$50. Eu falei, se eu trabalhasse pra senhora limpando, guardando peso, só deixava mais lá de graça aí, não? Aí ele, qual horário? Não, se a senhora quiser eu trabalho o dia todo. Aí ela falou, pra ela, né, vantajoso, tá bom. Então eu chegava na academia 8 horas da manhã e saía às 10 da noite, que era o horário de funcionamento da academia. Então, quando eu chegava na academia, eu treinava de manhã, a academia fechava de meio-dia às 2 para o almoço, eu treinava na parte da tarde, eu treinava na parte da noite. Porque eu já estava ali interagindo, então eu aproveitava para treinar. Porque eu achava que quanto mais eu treinasse, eu ia crescer. Uhum. Eu não tinha comida, não levava marmita, não tinha como em casa. Então, na hora que a academia fechava para o almoço, eu ficava lá dentro. Então, eu aproveitava que não tinha ninguém e eu batia whey e uma banana e tomava escondido para ninguém ver. Entendeu? Era a única refeição que eu tinha durante o dia. Eu lembro que o pessoal zombava de mim porque eu ia com um sapatênis, né? Da Antigo e meia social. E camisa gola polo, porque eu não tinha camiseta. Aí, só que a camisa gola polo ela deixa um cheiro muito ruim, porque você vai usando frequentemente, né? E o cheiro de suor fica muito forte. O pessoal me zoava, o fedorento aí, que não sei o quê. O pessoal não tinha pena de zoar. Só que o nego não entendia que não era por falta de higiene, sim, porque você não tinha outra. Aí até que um garoto, sempre falo o nome dele, Vinícius. Até hoje ele treina lá na academia comigo. Ele pegou um abadá, que é essa camiseta de micareta, e ele me deu a primeira camiseta que eu tive pra treinar. Ele falou aqui, cara, essa camisa aqui é pra você. Eu falei, que isso, irmão? Não, é pra você. Eu usava essa camisa todo dia, porque abadá, dry fit, era só lavar, no dia seguinte era lá pra colocar de novo. E foi daí, aí com 18 anos eu ingressei no exército, e foi aí que eu tive condições, pela primeira vez, de poder bancar a minha academia, de poder pagar a academia. E daí pra frente, nunca mais eu deixei de treinar. Sempre treinando. Hoje em dia, quando eu vejo alguém chegar perto de mim e falar assim, porra, minha vida tá um inferno, mano. Não aguento mais essa vida. Primeira coisa que eu pergunto, irmão, tu já passou fome? Já teve teu estômago doendo, gosto ruim na boca porque você não tem o que comer? Já sentiu isso? Já acordou de madrugada desesperado com fome? Já sentiu isso, irmão? Já comeu pelanca? Já come pelanca e cachorro? Tu já passou por isso? Como é que você quer falar que sua vida é ruim, cara? Como é que você fala pra mim que você não tem condições? Hoje em dia, quando eu chego num ambiente que nem esse, fico na frente de vocês, eu fico vendo como é que, independente de religião, como é que Deus é maravilhoso. Porque Deus, ele exalta o caído, cara.
Deus, ele capacita aquele que tá lá, ó. Quantas vezes eu fui zombado, quantas vezes eu fui debochado, quantas vezes eu fui depreciado, quantas vezes meu pai teve portas fechadas na frente dele. Eu sei que onde ele estiver hoje em dia, ele tá muito orgulhoso, porque os 2 filhos se tornaram servidores públicos, eu me tornei atleta. Então você vê, para você que tá em casa, que tá vendo esse podcast, honra teu pai, honra tua mãe. Às vezes teu pai fala, não faz isso, não faz aquilo, e quer o teu bem. E lá na frente você vai ver por quê. O livramento que ele tá te dando. E eles são os únicos no mundo que a gente vive que realmente querem seu bem. Não se ilude com falsas amizades, falsos conselhos. Pai e mãe foram os que te deram a vida. Então valoriza. É isso que eu falo pra todo mundo. Qualquer pessoa que chega perto de mim hoje eu falo isso. Porque a gente parece que tem um imã, né? É. Todo mundo chega pra reclamar. Só que o pessoal não sabe como é que foi teu dia. Não sabe quanto tempo você viajou pra chegar até aqui, quanto tempo você vai viajar pra voltar. Não sabe o que você passou pra vir pro Brasil, o que você passa ainda hoje em dia, o que a sua família passa. Então, para as pessoas é muito fácil reclamar da vida. Reclamar de quê, cara? Tá com saúde, vai trabalhar, porra. Sim.